pelo Dia da Mulher. Então, pode dar início aí, Mo. Boa noite, queridas e queridos. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, podendo desfrutar também dessa iniciativa. Já congratulei a Natália e mais uma vez a Belém e a todos que estão no Micromoon. Essa é uma iniciativa sensacional, vinda de líderes da geração de vocês. Isso é incrível, impagável e vai gerar transformação. E eu acredito que a simulação da ONU é isso. Ela é um convite à transformação. Eu queria começar me apresentando um pouquinho. Eu sei que a Belém já falou da minha trajetória. Eu vou fazer 34 anos em junho, e desde os meus 16 eu faço simulações da ONU. Então, são aí quase 20 anos, né? São 18 anos de caminhada de simulações da ONU. Quando eu comecei a simular, as escolas não tinham tanto esse vínculo com os Model United Nations, né? Não tinha tanto esse vínculo com a simulação da ONU, porque, apesar de acontecer no mundo todo, era os anos 90 para os anos 2000, ali início de 2000, então a gente não tinha tanta divulgação nas escolas. Então, era numa universidade. A minha primeira simulação foi na PUC São Paulo. Eu pedi autorização, porque eu era do ensino médio, eu pedi autorização para participar. E foi a minha primeira simulação, eu me encantei. Eu já tinha, desde muito nova, vontade de ser correspondente internacional, diplomata, mas trabalhar nesse ambiente de transformação internacional, em cenários de guerra, em cenários de conflito. A minha história é um pouco complexa, porque eu acabei indo para teologia primeiro, depois eu fui para relações internacionais, e aí o meu foco foi muito mais para educação nesse sentido, mas eu nunca deixei de simular. Então, em todos os períodos da educação que eu tive, eu simulei. Simulei em universidades, simulei em organizações internacionais, enfim, foi passando por uma corrente, uma trajetória muito grande de instituições, e consegui em 2013, inclusive, um estágio como estagiária, né, como intern, dentro das Organizações das Nações Unidas, em Nova York, um estágio em parceria com a Columbia University, onde a gente estudava segurança internacional e trabalhava dentro da organização. É um projeto bem legal. Tá pausado, óbvio, né, por causa da Covid, enfim, e todas essas questões que nós estamos vivendo, pandêmicas, mas essa trajetória me permitiu, dentro do meu currículo, que eu pudesse trabalhar na ONU. E também foi bom para ver que existem outras coisas dentro da ONU, além, óbvio, da Assembleia Geral, de todos os documentos e situações que envolvem ela. Mas isso vocês vão ver muito mais com a Laura na sexta-feira. Sexta, né? Com a Laura na sexta. Muito bem. Vai ser quinta. Eu queria, então, contar um pouco... É com a quinta? É quinta. Então, ótimo. Quinta-feira. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o que é essa simulação. Óbvio que, se vocês estão aqui, vocês conhecem simulações da ONU, vocês estão seguindo. Se vocês não fizeram, vocês farão, ou têm interesse sobre o tema. Mas, queria começar falando que as simulações da ONU, elas começam não como simulação da ONU, mas como simulação da Liga das Nações. A Liga das Nações, para quem não sabe, foi uma primeira tentativa do Woodrow Wilson, logo após a Primeira Guerra Mundial, de fazer uma primeira organização internacional promovendo a paz. Essa promoção da paz, ela vai ser bem chave para que estudantes e dentro do cenário internacional possam entender, ok, temos uma promoção da paz, o que faremos com isso? E aí estoura a Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações é um fracasso, mas a primeira simulação da Liga das Nações foi nos anos 20. Então, a Primeira Guerra Mundial acaba em 1919, 18, 19 ali, e em 1920 é fundada a Liga das Nações, e naquela década a gente já tem alunos simulando a Liga das Nações. Onde que foi simulado? Em Harvard. Eles fizeram um estudo de caso, os alunos da Kennedy University, que não se chamava Kennedy University, se chamava Escola de Governo de Harvard, simulou
um estudo de caso sobre a Liga das Nações e como que ela foi realizada. Então, essa é a primeira história e primeiro momento que a gente tem a simulação de uma organização internacional com o cunho de paz. Aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a ONU, então, é formada em 1945. Já em 1949, a gente tem a primeira simulação na Universidade de St. Lawrence, e daí é seguida pela Universidade de Berkeley e depois de Harvard. As simulações sempre começam, gente, nas universidades. Por que elas começam nas universidades? Porque a linguagem da universidade, o conhecimento da universidade, o estudo sobre governo, direito, ciências sociais, ciência política, sociologia, filosofia, enfim, a própria economia e o direito, eles estão vinculados à universidade. Porém, em 1987, a gente vê alunos, também de universidades na Europa, criando a primeira simulação da ONU europeia, e que vai se transformar na maior simulação que a gente tem hoje, que é a conhecida FIMON, tá? Até hoje ela tem alguns lugares, mas as duas principais são em Haia e a outra em Dubai, tem em Singapura, são os 3 focos dessa simulação. E essa simulação hoje é aberta para estudantes do ensino médio. Como que a simulação entra nas escolas? Ela entra por causa de apaixonados, todo mundo que faz simulação da ONU é um apaixonado por simulações da ONU, é inevitável, eu brinco que é um inseto que nos pica e não nos larga mais. Eu estou aí no auge dos meus 34 anos, falando e fazendo simulação da ONU até hoje, né? Não como participante, mas como coordenadora, como mentora, enfim, dessas simulações. Eles entram nas escolas como clubes, e até hoje, se vocês vão para escolas internacionais ou escolas da Europa, dos Estados Unidos, algumas escolas no Brasil estão realizando isso, eles formam clubes, chamado MUN Club, né? Modern United Nations Club. Esse clube da simulação da ONU, ele vem como um chamado a vários elementos. O primeiro é como que nós vamos empoderar os nossos alunos a se destacar dentro da faculdade e dentro de um cenário internacional. Além disso, vamos lembrar que desde 1990, com a queda do Muro de Berlim e o final da Guerra Fria, o mundo está muito mais interdependente, as organizações internacionais acabam ocorrendo de uma maneira extremamente mais forte e a potencialização da globalização é dada. Então, ter um grupo de simulação da ONU específico, ela é muito significativa, porque você está treinando o seu aluno para aquilo que ele vai encontrar lá fora, seja numa organização não governamental, numa organização internacional, numa multinacional, e eles vão desenvolver todo esse sistema por esse clube, tá? Agora, o que ele faz com o aluno? Eu poderia perguntar aqui para vocês e cada um de vocês que já participou, como que mudou a sua vida, né? E eu acho que até no final a gente pode fazer essa rodada, que eu acho interessante, até como feedback de alguém que já trabalhou e trabalha muito com isso. Mas a ideia principal é desenvolver liderança. E essa liderança, ela provém da pesquisa. E nesses mundos e tempos sombrios que a gente vive, onde a ciência é desvalorizada, principalmente as ciências humanas, a simulação da ONU vem como uma resposta de nós temos que pesquisar, o nosso embasamento é científico, é em dados, e vai gerar uma liderança. E essa liderança gerada, mesmo nas pessoas mais tímidas, ela vai desencadear num processo sensacional de vitória, de desafio, né? Veja, o que eu acho mais incrível da simulação da ONU é que ela tem a capacidade, por causa do seu decoro, de ter uma ordem, de todos os países terem que falar em algum momento, de destravar os alunos até mais tímidos. E as pessoas com mais receio de falar em público. Tem uma chavinha que a simulação da ONU vira e aquele aluno se transforma, ou aquela pessoa se transforma. E isso é inegável e impagável, certo? Para nós que trabalhamos diretamente com esse tipo de coisa. O segundo elemento que entra nas escolas, além dessa busca pela liderança, é o desenvolvimento do pensamento crítico. Veja, vocês estão aqui porque vocês são interessados
na posição de ou trabalhar numa organização internacional, de trabalhar com relações internacionais, de política internacional, enfim, dentro dessa área, geralmente, né? Se você não tem pensamento crítico, você é enganado, porque a gente tem que saber ouvir todos os lados, entender todas as versões, entender quais são as suas forças e as suas fraquezas como delegação, para daí responder de acordo ou buscar uma solução que seja justa. E isso vem do pensamento crítico. E é uma habilidade que a gente chama hoje de soft skill, né? Que é uma habilidade suave, né? É uma qualidade que não é bruta, não é de força, ela é intelectual. E esse desenvolvimento do pensamento crítico, ele vai garantir que essa pessoa que participa da simulação, ela leve para a vida dela esse pensamento crítico. Tanto que vocês, se entraram pensando de um jeito, de um país, e você foi àquela delegação, você vai ver o país com outros olhos. Talvez você tivesse preconceito com alguma delegação e acaba desmistificando ou acaba potencializando um pensamento, mas você vai gerando esse pensamento crítico. O terceiro elemento que eu queria trazer dessa importância da simulação da ONU é que te ensina a fazer networking, né? Esse lobby positivo de fazer acordos, de como que você vai abrir mão, pelo que você vai abrir mão, de que maneira você vai lidar com pessoas que são diferentes de você, ou têm o mesmo objetivo, mas pensam um meio diferente. Então, essas negociações e esse encontro, ele é incrível, mas ele é levado para a vida, né? Até hoje eu tenho amigos e tenho conhecidos que trabalham no mundo inteiro que fazem e fizeram simulação da ONU comigo. E aí nas grandes multinacionais, em grandes organizações, inclusive na ONU, trabalhando de fato com isso. Então, você faz esse lobby positivo não só na simulação, mas você gera essas amizades e essas redes de parcerias para a vida toda. Uma outra coisa também, que para mim ela tem sido cada vez mais latente na importância, apesar de eu estar falando em quarto lugar, é a questão da técnica, né? De você, é sua ética de trabalho. A ONU, a simulação da ONU, ela requer que você, como aluno, delegado, você se coloque dentro do decoro necessário para exercer aquela função e aquela reunião. Então, se você não está vestido adequadamente ou, né, com a roupa, né, de terno e gravata, ou uma roupa social, ou a roupa da sua cultura, você já não tem mais tanta possibilidade de encarar a simulação da mesma forma. Você já não ganha prêmios, porque você está quebrando o seu decoro, e muitas vezes você nem vai poder fazer parte da simulação. A outra coisa também é esse respeito ao ouvir. Então, você tem que escutar outra delegação, você tem que acordar com aquela outra delegação, você tem um grupo de pessoas e você não pode faltar com respeito. Apesar que a gente sabe que a maior parte das nossas diversões na simulação é ficar cutucando aqueles países mais dramáticos, mas é dentro de uma linha de respeito, né? Não é tolerado desrespeito dentro da simulação. O que eu também acho que nessa nossa loucura que vivemos, dentro dessas polarizações absurdas, a simulação desmistifica a polarização, ela permite a conversa e o diálogo. E dentro desse protocolo, você vai saber a sua hora de falar, a sua hora de ouvir, a sua hora de escrever, a sua hora de se portar. E isso, gente, é muito educativo. É educativo porque vai transformar a nossa vida e como a gente se porta diante de situações que devem ser colocadas e respeitadas de uma maneira muito séria, muito coerente, né? E, por fim, eu também acho que tem uma outra soft skill que é incrível, que é da escrita. A gente esquece que escrever documentos de resolução, seja um documento de resolução ou um documento de posição, ou mesmo um discurso de abertura, você tem que ponderar as palavras, você tem que aprender a escrever, você tem que aprender a ser conciso e preciso. E isso é um boom na nossa vida acadêmica. Se a gente começa, quanto mais cedo a gente começa, melhor a gente desenvolve essas estruturas.
Agora, quando a gente faz a simulação e dessa importância, ela vai gerar mais humanidade. E para mim essa é a questão principal da simulação da ONU. Na maioria das vezes, eu não vou falar 100% das vezes, porque a gente sabe que isso não é uma obviedade, né? Ou super generalizar não é resposta, mas a maioria das vezes, quem faz simulações da ONU é uma pessoa muito mais humana e muito mais justa. A gente vê como alunos que têm essa fome e sede por justiça, e que querem lutar e que querem fazer diferença na sociedade, passaram por alguma simulação ou passariam se tivessem a oportunidade. Então, a simulação da ONU é em si um canal de abertura para a transformação mundial, gente. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que quem participa de simulações é canal de transformação no nosso mundo. Seja daqui 10, 15, 20, 40, 50 anos, não sei. Mas faz diferença, especialmente se vai trabalhar em situações de posição onde a liderança é necessária, o respeito é necessário, o decoro é necessário, além dessas habilidades todas mais práticas. Então, eu queria encerrar esses primeiros 20 minutos que eu falei com isso. A simulação da ONU, ela transforma vidas, e por transformar vidas, ela transforma o mundo. E a partir daí a gente pode, acho que, abrir para o debate, que eu acho mais interessante saber o que vocês querem saber e as angústias e questionamentos que vocês possam ter sobre o tema. Muito obrigada, Morena, pela palestra. Vocês devem estar achando estranho que eu estou falando com o microfone, mas é que eu estou com dois dispositivos ligados, então eu estou com meu celular falando e minha câmera está aparecendo no computador. Eu gostaria de também comentar, quem tiver perguntas, pode mandar no chat, para a gente fazer perguntas para a Morena, para ela respondendo. Pode mandar no privado também. Enquanto isso, eu tenho uma pergunta da Ana, que eu já vou fazendo para você, enquanto as outras pessoas vão mandando no chat, que é, como um estudante pode usar as suas simulações ao seu favor, em applications ou entrevistas de emprego? Então, a ideia é que você sempre coloque no seu currículo que você fez simulações. Você pode colocar anos, então de 2016 a 2021 você fez tantas simulações, e aí se você ganhou prêmios, você coloca embaixo, como se fossem tópicos, você coloca o prêmio, qual era a sua delegação, né? Vale lembrar também que todas precisam estar certificadas, então aqueles certificados que vocês ganham em simulação, guardem todos, isso é documento, tá? Independentemente da instituição, guardem todos os documentos, porque vocês ganham certificado tanto de melhores delegados, ou menções honrosas, e também a própria participação. Então, essa é uma boa questão. Geralmente, isso não aparece em entrevista de emprego, tá, gente? Apareceu para mim porque eu sou professora. Então, quando eu fui fazer uma entrevista de emprego, esse era o meu diferencial. Eu trabalhava com isso. Então, apareceu porque falou, nossa, você faz simulação da ONU, fale mais sobre isso. Mas no mundo fora das instituições educacionais, vamos dizer assim, ou na ONU, vocês vão receber perguntas. Por que vocês participaram? Que tipo de simulação que você gostou, tal. Mas em trabalho só é ponto. Geralmente um critério, inclusive, de desempate. As pessoas não falam isso, mas o RH ou o seu diretor, coordenador que vai te contratar, ele vai olhar, ele vai falar assim, nossa, essa pessoa tem uma graduação, tem uma pós, essa pessoa fez simulação da outra, a outra não, essa pessoa tem mais liderança, ela faz mais, ela pesa no currículo nesse sentido. E até complementando que a minha mãe, por exemplo, ela trabalha com RH, né? E ela sempre fala que é perceptível quando a pessoa tem liderança, quando a pessoa tem as soft skills, consegue lidar com situações de conflito. Isso tudo a gente trabalha numa simulação. Então, mesmo não estando, talvez, perguntando na entrevista de emprego, né? Você fez simulação, mas a pessoa que está te entrevistando vai perceber que você tem, né, esse quê a mais. Então, além de ter a simulação, também tem essas
qualidades que vêm junto, né, com as simulações. Aqui tem uma pergunta da Letícia. Para participar das simulações, é necessário fazer parte de um grupo ou conseguimos entrar por conta? Essa pergunta é ótima. Gente, vocês podem participar de qualquer simulação que seja aberta, né? Agora, a minha sugestão é que vocês sempre prestem atenção para qual é o público-alvo da simulação. Então, se é uma simulação de faculdade, se você está no 3º ano do ensino médio, manda um e-mailzinho falando assim, olha, eu já participei muito, sou fissurado por simulações da ONU, quero participar. Eles vão liberar a sua entrada, então não tem essa questão. As simulações de faculdade também não te obrigam a ter um vínculo institucional com nenhuma faculdade. Elas podem, às vezes, perguntar qual é o seu grau de educação, mas nunca esse vínculo necessariamente, tá? Também queria pontuar que, assim, nas escolas, eu não sei a maioria das idades aqui, mas as escolas, elas geralmente fazem ou só dentro da sua organização, ou elas abrem. E aí, quando elas abrem, é só para alunos de ensino médio e ensino, às vezes, Fundamental 2. Então, tem essas duas possibilidades. Sempre fuce nos sites das simulações. Por exemplo, a gente, da Escola Internacional de Curitiba, tem, junto com a Escola Internacional do Rio de Janeiro, na verdade, a British School do Rio de Janeiro, a gente está fazendo uma simulação que vai ser internacional, vai ser para o mundo inteiro. Então, qualquer pessoa do mundo que esteja no ensino médio ou no 1º ano da faculdade vai poder se inscrever. Mas isso vai estar especificado dentro do site. Então, é isso. Você pode participar, né? Não sei qual é o seu caso, Letícia, mas se você está estudando em algum lugar, esse vínculo sempre é bom. Se você está na faculdade, procure simulações de faculdade. Se você está no ensino médio, procure simulações de ensino médio, tá? A Gabi Ribeiro perguntou aqui para mim que vai participar da primeira simulação nesse final de semana. Queria dicas para quem está começando. Excelente pergunta, Gabi. Gabi, é o seguinte, a primeira coisa é entender que você não vai necessariamente arrasar na sua primeira simulação, tá? Eu acho que tentar baixar um pouquinho a expectativa e curtir e entender como a simulação funciona. Essa é a primeira regra. A gente às vezes fica muito desesperado de, eu vou ganhar menção honrosa, eu vou ganhar melhor delegado, eu vou dar o meu melhor. Você vai dar o seu melhor, mas você está começando. Então, o que a minha sugestão prática seria? Pesquisa muito bem seu país e, além de saber muito bem qual é o seu país, veja quem são os seus aliados, dentro daquele tópico dos tópicos que você vai debater. Se você sabe muito bem sobre o seu país e sabe muito bem sobre os seus aliados, faz uma listinha, que deveria virar seu position paper, né? Mas faz uma listinha dos seus objetivos concretos. Assim que você tem uma lista dos seus objetivos concretos, você vai, então, se movimentar para pensar qual desses países que são meus aliados que vão me ajudar a desenvolver os meus objetivos concretos. E aí você alia isso, certo? Eu sempre gostei de fazer isso, mas eu gosto de sempre ter um papel e uma caneta quando as pessoas estão fazendo o discurso de abertura. E se eu escuto alguma coisa que tem a ver com os meus objetivos, eu anoto. Nossa, a delegação da China está com o mesmo objetivo que eu. A delegação da Índia está com o mesmo objetivo que eu. E aí eu me preparo para negociar diretamente com eles, porque se os objetivos deles são os mesmos que os meus, então a gente consegue negociar mais fácil. Outra, negociação, gente, é número. 1 mais 1 igual a 2, 2 é mais forte que 1, 4 é mais forte que 2. Quanto mais pessoas vocês conseguirem abranger para a negociação, mais chances dos seus objetivos serem alcançados. No mais, Gabi, acho que vale a pena também ler bem as regras. Se você ainda não simulou, dá uma observada, vai ser pelo Zoom, provavelmente, né? Então, no Zoom até é mais fácil da gente controlar as regras, porque você tem o botão de mute e tal, você tem a palavra, Nossa, super esqueci como é que é em português, Nath, os chairs, as mesas mesmo, né? As mesas diretivas, né? A mesa diretiva, ela acaba
desenvolvendo um pouco mais de dinâmica, e é mais fácil aprender as regras pelo Zoom do que ao vivo, por incrível que pareça. Então, acho que você começar no meio dessa pandemia vai te ajudar também. No mais, é isso. Eu acho que você tem que curtir, baixar a expectativa, conhecer muito bem o seu país, os seus objetivos e os seus aliados. E aí você vai ter uma ótima primeira simulação. Maravilhosas Júlia! dicas. Vocês receberam essas dicas quando eu ensinei vocês. Verdade. Você quer ler a pergunta da Júlia e depois eu leio a que tem aqui? Ótimo. Então, se você pudesse voltar para quando tinha 14 anos, o que você faria de diferente? Júlia, que pergunta interessante. Eu nunca pensei sobre isso. Eu não pensei sobre isso porque eu fui um pouquinho, deixa a vida me levar, assim, nas aberturas de porta, né? Porque quando eu tinha 14 anos, eu já queria trabalhar dentro do cenário internacional ou entender sobre o que acontecia no mundo. Na verdade, desde que eu comecei a ler, com 7 anos, eu já li o caderno de política internacional. Bem louco. Gente, eu era pura Mafalda, meu pai me chamava de Mafalda. Porque eu queria debater política. Com 8, 9 anos, os amigos do meu pai lá, super assim, eu no meio, discutindo política, né? Mas eu acho que eu mudaria a minha perspectiva de que as instituições, elas são quase imutáveis, ou que elas são perfeitas. A Morena de 14 anos é uma morena muito sonhadora. E eu acho que ser sonhador faz parte da adolescência e da juventude. Eu hoje sou muito mais pé no chão. Acho que eu consigo enxergar mais os limites das instituições, os jogos políticos, as estratégias, né? Mas eu acho que eu olharia e falaria: pode ir que teu caminho é legal. Eu não me arrependo da minha história. Eu acho que eu só seria um pouquinho mais pé no chão e menos sonhadora. Bem Mafalda ela. Morena estudiosa desde sempre. Sim, gente, sempre nerd. Quais são as principais mudanças nas simulações desde a época em que você começou a participar? Sabe que muito poucas, né? E muito poucas porque a gente tem que manter a organização da organização internacional para ela fluir. Então, o tipo de debate é o mesmo, o tipo de documento é o mesmo, a linguagem é a mesma. Inclusive, isso é até interessante, né? Porque faz 20 anos e a linguagem é a mesma, o documento é o mesmo. Essa é uma boa crítica. Inclusive, se fazer. Eu acho que os focos mudaram dos temas. Eu acho que não foi a simulação em si não mudou, mas o foco da simulação mudou. Então, hoje, a gente via muito mais, por exemplo, pautas ambientais antes, por causa da Rio 92, né? Então, tinha a questão do protocolo de Quioto, emissão de carbono, que era muito mais forte o debate. Ao mesmo tempo, a gente tinha muito mais conversa sobre desigualdade econômica, porque essa desigualdade econômica ela vai ser muito chave nos anos 90 e vai ser muito presente, porque é quando os países africanos acabam se abrindo mais economicamente, a gente encara essa desigualdade, a gente vai ver o Brasil começando a despontar na economia, né? Porque a gente sai de um governo militar e entra numa democracia, e aí tem muita mudança. Então, a chave do debate era muito mais sobre desigualdade social. Incrivelmente, se vocês vão notar, a gente tinha muito menos necessidade de falar sobre minorias, porque o direito já estava conseguido, já tinha alcançado. Então, a gente fala de minorias LGBTQIA+, a gente falar sobre o direito das mulheres, a gente tinha esse debate, mas nos anos 90 era óbvio, era óbvio que ia ter combate à AIDS, era óbvio que essas minorias tinham direito. Só que a partir do momento que ela entra no papel e o Facebook entra e essa loucurada dos algoritmos começa a potencializar discurso de ódio, a gente volta a essas pautas. Então, hoje o que eu vejo é que há uma necessidade dentro das simulações de discutir, sim, direitos das minorias, de relembrar o papel da mulher, de falar sobre fome de novo, de falar sobre água. A gente tem que falar de água. Se não falar de água, a gente, assim, vocês não vão criar uma consciência, sabe? A gente tem aqui 2 aquíferos, que são os maiores aquíferos do mundo no
Brasil, e os caras estão desmatando a Amazônia e Pantanal, estão queimando tudo, estão assim, intoxicando a água embaixo, assim. Então, a gente tem que trazer esses discursos. Nisso, eu queria pontuar que, apesar dos documentos não terem mudado, da linguagem não ter mudado, do decoro não ter mudado, das regras, nisso a simulação da ONU é muito boa. A gente traz assuntos muito contemporâneos para o debate e para a mesa. E isso é o que tem que ser mantido. Simulações da ONU têm que manter debates contemporâneos. Perfeita. Tem uma pergunta aqui da Manuela. Quais são os melhores canais informativos para descobrir simulações? Micromoon. Instagram. Não, mas sério. Não, gente, eu não tenho mais tanta noção, né? Porque eu estou um pouco fora desse nicho geral. O que eu fazia e o que eu faço com os meus alunos é o seguinte: a gente entra no site das escolas. Nós, da Escola Internacional, a gente tem vínculos com várias escolas internacionais, então a gente recebe convites e delegações. E como a gente já tem esses contatos, eu não preciso correr atrás. Então, eu não sei de fato que canais. Mas a Nath falou, questão do Instagram. Outra, vocês sabem de escolas que são fortes em simulação, universidades? Entra no site, vê como é que vai ser a simulação, quando que vai ser. Eu acho a melhor simulação do Brasil de universidade o da URBSMUN, tá? Que é o da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para mim, ela é, assim, disparada a melhor simulação de organização. Eles têm comitês que ficam um ano planejando. Então, você tem o site um ano antes, você tem o que vai ser o tema, não tanto um ano antes, porque os temas variam, né? Assim, de intensidade. Mas elas são muito significativas. Então, procura nessas faculdades ou escolas que vocês sabem. A gente tem muitas empresas também, né? A própria Internazionale, a gente tem outros encontros que são promovidos por empresas que promovem simulações. Então, eu acho que só tem que pesquisar, gente. Google lá, que é tudo maravilhoso. Eu acho que até ficou mais fácil, depois da pandemia, encontrar simulações, porque todas se adaptaram ao modelo online. Então, geralmente, por exemplo, aqui em Curitiba a gente não tinha muito acesso às simulações que aconteciam no Rio Grande do Sul. E com a internet, com as simulações online, a gente consegue facilmente pesquisar no Instagram e encontrar as simulações que agora se adaptaram virtualmente. Então, eu acredito que o lado bom da pandemia foi essa democratização que aumentou no acesso às simulações. E, bom, não, temos uma pergunta. É uma coisa... Desculpa, Nath, deixa eu colocar mais uma coisa. Que a simulação, ela é ótima, porque você pode fazer no Zoom. É o tipo de coisa que você abre um breakout room, você coloca as pessoas lá e eles vão debater, eles vão fazer o lobby. Aí você faz uma pausa. Eu, no último ano, fui em 3 simulações. No Panamá, em Haia e aqui, né? Porque a gente foi host de uma simulação. Mas veja... E falou com gente do mundo inteiro, né? Eu não precisei sair de Curitiba. Óbvio que eu adoraria ter ido para a Haia, para o Panamá, porque eu ia viajar, mas não foi possível. Mas é mais democrático mesmo. E eu acho que é... E eu também encorajo as escolas, pelo menos é o que eu luto na nossa lá, né? Que eu encorajo a abrirem para outros alunos, porque a gente pode hoje, a gente não tem tanto limite de sala, de pessoas, enfim. É interessante essas dinâmicas. Sim, com certeza. E já vendendo aqui, né, vender meu peixe, a Micromoon vai fazer simulação da ONU online, gente. Daqui a alguns meses teremos aí a nossa simulação. E, enfim, fiquem atentos ao nosso Instagram. Beatriz Garcia. Boa noite. Gostaria primeiro de agradecer pela palestra. Você pulou o Bruno. Primeiramente, você tem alguma dica para pessoas mais tímidas? Oi? Você não estava me ouvindo, Nath, você pulou a pergunta do Bruno, tá? O Bruno perguntou quanto tempo para preparar as simulações? Daí eu vou responder a da Bia, tá? Tempo é um negócio muito maluco. Quanto mais você sabe de simulação, mais tempo você vai querer, porque você vai querer pesquisar mais, se desenvolver mais, se aprofundar mais.
Eu diria que um excelente tempo para planejar é um mês, tá? Tanto que quem fez comigo as simulações no SEB Dom Bosco sabe que a gente tinha nosso treinamento em torno de 3 semanas a 4 semanas antes para a divulgação de tópico, para se ter um mês para pesquisar, tá? Por que um mês? Porque um mês você vai conseguir juntar, primeiro que você tem outras coisas da vida para fazer, né? Óbvio que quando a gente está na simulação a gente se empolga e fica um pouco monotemático. Mas a gente tem tempo para ler notícia, ler sobre o país, entrar em contato com quem precisa, entender de certa maneira como que funciona, tirar dúvida, falar com o professor, falar com o mentor, enfim. Eu acho que um mês é o suficiente. Agora, tem simulações que acabam disponibilizando os guias mais tarde. A do Panamá, que foi a que eu participei mais louca, a gente teve 3 dias para participar, 2 dias para se arrumar. Foi assim, óbvio que eu, como professora, ajudei os meus alunos, porque eles não tinham conhecimento total de como chegar a tais conclusões. Então, eu mediei eles para isso. Mas o ideal sempre é que as simulações tenham aí de 3 semanas a 1 mês e meio para divulgar o guia, divulgar os temas e a sua delegação, né? Porque quando eles divulgam a sua delegação, você já começa a pesquisar, independentemente do tema, quem que é o seu país, que tipo de governo que ele é, como que é a estrutura política e a política internacional e nacional dele. Então, acho que é isso. E a pergunta da Bia. Pessoas mais tímidas. Pessoas tímidas são ótimas na simulação para fazer uma coisa que as pessoas tendem a não gostar, que é escrever resolução. As pessoas tímidas, elas têm esse poder, que é conseguir juntar todo mundo e mediar situações de pessoas muito bocudas, ou muito extrovertidas, ou muito faladeiras. Se você, Bia, puxar para você essa escrita dos documentos de resolução, você vai ter muita chance de se destacar positivamente na sua simulação. Você vai apresentar, então, isso é legal porque você vai escrever a resolução e você pode apresentar a resolução, mas você não precisa fazer parte do grande debate, porque as resoluções são escritas em ambientes mais fluidos, né? Você não escreve uma resolução dentro da sala normal de mediação. Você vai pedir um debate não moderado para fazer a escrita de resolução. Então, a minha sugestão é essa. A minha outra sugestão é, tenta sair um pouquinho do seu casulo, tenta se desafiar a falar um pouquinho mais. Às vezes, eu também já vi isso, que às vezes pessoas tímidas atraem grandes delegações. E daí eles são meio que obrigados a falar. Então, se estimule a tentar sair um pouquinho dessa tua caixa e falar assim, não, eu vou conseguir falar. E não precisa falar muito. A gente tem, às vezes, a impressão que precisa falar muito. Às vezes, quem fala muito se queima numa simulação, né, diante da mesa, ou diante até dos participantes. Falar o que é necessário é uma característica de pessoa tímida também, que é super bem-vinda na simulação. Então, fica aí a minha sugestão. Descobri agora que se eu abrir o microfone do celular, eu posso escutar também, mas ok, a gente... Peço perdão aí pelo erro técnico que eu cometi. Pergunta da Gabriela Ribeiro. Quais são as melhores fontes para pesquisar sobre o país? Como devo realizar essa pesquisa para entender sobre o país e a política externa dele? Excelente pergunta também. A gente tem várias formas. Eu gosto de abrir 3 links essenciais. Tá? O primeiro é o site do Itamaraty com o país, ou melhor, o site da embaixada do país no Brasil. Por quê? Porque vai ter o documento de como que esse país pensa sobre o Brasil ou sobre uma política. Então, eu entro no site do Itamaraty da embaixada. Tem uns melhores, outros piores, mas entra lá que é legal. O outro site, gente, é o da CIA, dos Estados Unidos. Então, você tem que falar inglês, certo? O site da CIA tem documentos de cima a baixo, eles têm o que eles chamam de relatório país, que mostra tudo do país. Então, mostra desde PIB até pessoa, censo, dinheiro, bandeira, tudo. Tudo é falado naquele país, tá? O terceiro site, gente, é qualquer site governamental daquele país
E se a língua é muito estranha, eu vou para o Wikipédia em inglês. Mas, Morena, Wikipédia? Sim, em inglês, não em português. Porque eu, em português, tem uma edição que ainda não é vinculada, mas o Wikipédia em inglês tem milhares de pessoas trabalhando para confirmar informações, tá? Eu sei porque o MIT, lá de Massachusetts, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, já provou que a Wikipédia em inglês ela é confiável nesses temas mais seguros. Então, o que eu gosto de fazer? Eu abro a Wikipédia do país, aí eu vou vendo os footnotes, sabe? Aqueles numerozinhos. Eu clico lá e o Wikipédia me manda para o link que me garante aquela informação. Então, eu não vou confiar no Wikipédia. Eu vou abrir naquele link e ali eu começo uma pesquisa. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Nós vamos falar sobre a questão dos trans na Tailândia. Eu sou da Tailândia, a gente está falando sobre minorias. Eu tenho que pesquisar sobre o movimento trans na Tailândia, que é gigantesco, tá? Inclusive, o maior índice de cirurgias trans acontece na Tailândia. Aí, eu clico lá no... Putz, da onde que eu vou ver isso? Clico lá, vou na Wikipédia, tem um pedaço da Wikipédia. Eu abro as notinhas de rodapé e vou para os sites que indicaram aquela informação, tá? Uma outra coisa que eu gosto de fazer, mais do que o Wikipédia, na verdade, daí é mais o meu lado nerd, como a Nath diz, eu abro o Google Acadêmico, gente. O Google Acadêmico, ele é uma ferramenta muito poderosa que não tem muita gente que usa, tá? Você vai acadêmico.google.com.br, eu acho que é esse o em português, e você coloca lá o seu país e o tema, e vai sair documentos de pesquisa, vai sair artigos científicos, vai sair reportagens de jornal dentro das grandes revistas científicas sobre aquele tema. Então, você vai ter embasamento sobre aquilo, tá? E eu acho que esses são os grandes canais. Eu sou uma fissurada por Google, eu acho que a gente encontra tudo se a gente consegue entender da onde que vem o artigo, fontes confiáveis. Se você está em dúvida, pode até me mandar mensagem e falar assim, Morena, essa fonte é confiável? Vamos descobrir se essa fonte é confiável. Eu sou super a favor dessas questões. Mas o Google Acadêmico em si, que é esse lugar onde só tem artigos científicos, todos eles são verificados. Então, você não tem que se preocupar se é fake news ou não, entendeu? Todos os artigos do Google Acadêmico são verificados e são reconhecidos como tal. Eu acho que essa é a minha sugestão. Eu vou tomar um pouco de água, que eu estou falando muito. Muito obrigada, Morena, pelas dicas. Inclusive, até emendando com a última pergunta da questão da timidez, eu sempre falo que quanto mais você estuda para uma simulação, menos tímido você fica na hora. Parece mágica, mas você se sente muito mais confiante. Então... Nossa. Porque o conhecimento te tira a timidez. Você se sente seguro para falar. Mas, ao mesmo tempo, tem a personalidade. Por isso que eu acho que os tímidos estão melhores em simulação. Estão melhor, né, em simulação. Porque eles acabam falando só aquilo que eles sabem. A gente que é metidão, a frase do meu pai é: daquilo que eu sei, eu falo bem, daquilo que eu não sei, eu falo melhor ainda. Mas ela não funciona na simulação, porque você tem que saber do que você está falando, sobre o que você está falando, né? Senão não tem nem para onde ir. Com certeza. Temos aqui uma pergunta da Manuela, que eu achei muito interessante. Começar ou estimular o início de simulações na escola é uma boa ideia? Ou compensa em buscar em outras escolas? Porque na minha cidade não tem nenhuma. Manu, antes de mais nada, eu quero te agradecer que você está com a sua câmera aberta. Eu sou uma professora que tem pânico de ver nominhos na minha frente. Você está me mostrando seu rosto. Muito obrigada por isso. E eu quero dizer que começar na sua escola é transformador. É muito transformador. Eu não sei que cidade que você mora e de que instituição você é. Se você quiser, depois me adiciona ali no Instagram, a gente vai conversando. As meninas sabem que eu dou super apoio, assim, faço um processo de consultoria também. Eu acho super válido, independentemente do tamanho da sua escola, tá? Porque a gente começou, a primeira simulação que a Belém participou, por exemplo, a gente fez com, sei lá, 60 alunos.
A última simulação que eu fiz naquela escola foi com 260 alunos, porque vai meio que intoxicando as pessoas querem fazer parte daquele processo, porque a gente desponta, dá prazer, os alunos ficam mais próximos, enfim. Eu acho que é uma boa, inclusive acho que é um bom momento do ano, porque no começo do ano a gente pode programar uma simulação para o segundo semestre, né? Óbvio que você precisa de aliados na sua escola. Então, você tem um professor de história, um professor de geografia, de sociologia, de filosofia, que possam te ajudar nesse processo, dependendo do lugar, né? Se bem que a gente está online, mas se você quiser, eu dou treinamento para fazer a simulação. Eu acho que a simulação ela tem que ser. Eu colocaria em todas as escolas se eu pudesse. Seria assim, ia ser matéria obrigatória. Mas também acho que compensa ir para outros lugares, não depender só da sua escola. Então, se você de fato tem interesse, você vai correr para outras escolas, mas você cria na sua. Inclusive, esse é um excelente movimento de currículo para você, porque se você fala que você foi a iniciadora da simulação da ONU na sua escola e você é a fundadora do grupo, do clube, nossa, eu acho que isso é incrível, genial, vai para frente, super. E conta comigo. Inclusive, até coloquei o link do seu Instagram ali no chat para as pessoas, para ficar mais fácil, para quando quiserem te chamar. E temos aqui a pergunta da Júlia. A Júlia. Eita, Júlia. Júlia, você pode falar? Tipo, conosco, assim? Júlia, não? Júlia pode falar? A Júlia está tímida. Oi, Júlia. Pode falar, você tá me escutando? Tô sim. Júlia, me fala uma coisa. Primeiro, qual é a sua delegação? Qual é o seu comitê e quais são os tópicos? Eu vou representar a Rússia no Acordo de Paris. Então, realmente vai ser um país importante. É a minha segunda vez em uma simulação. Na verdade, a terceira, só que uma eu fui audiovisual, que foi uma experiência incrível. Eu amei ficar na audiovisual. E basicamente isso. Na primeira eu fui ao México, então foi um país mais tranquilo, da invasão do Iraque. E eu estudei bastante, mas na hora eu fiquei assim mais quietinha. Mas ao mesmo tempo eu me surpreendi, tive menção oral, porque foi aquilo que você falou, eu sou uma pessoa muito falante, então às vezes eu falo até demais. Só que como era a minha primeira vez, essa vai ser minha segunda, eu, tipo, anotei algumas coisas e, tipo, eu não ficava falando o que eu não tinha certeza. Então é isso, eu só queria saber se você tem alguma dica ou alguma coisa. Ó, a minha dica é, assim, o seu país não é que ele é importante, ele é super importante no Acordo de Paris, porque ele não segue o Acordo de Paris, né? Assim, ele segue peronomútil, né? Ele assinou só. Dá uma pesquisada no site da ONU, tá? E me manda uma mensagenzinha no Insta que eu vou te mandar um relatório que eu tenho do Acordo de Paris de todos os países, tá? Então, a Rússia está lá, mais específico. Quando a gente só tem 5 dias para pesquisar, gente, esquece política externa e geral. Você tem que saber sobre o seu tema. Então, saiba sobre o seu tema, saiba e coloca assim, com quem a Rússia faz parceria nos acordos de Paris. E vai sair alguma notícia, tá? Então, seja mais específica na sua pesquisa. Um mês é ótimo para você saber tudo da sua política externa e agir super de acordo com a sua delegação. Mas não é o caso. Você vai ter que dar uma encarnada no Putin ali e ser bem quase prepotente com relação ao Acordo de Paris. Mas me manda lá a mensagem que eu te mando a questão, mas saiba tudo do acordo. Óbvio que tudo do acordo é meio complexo, mas saiba muito do acordo, saiba qual que é a posição do seu país sobre o acordo e possíveis aliados. De objetivos, aí você dá para pesquisar assim, quais os objetivos da Rússia com o Acordo de Paris, ou o que a Rússia ganha com o Acordo de Paris. Se você sabe pesquisar em inglês, de novo, gente, inglês é muito chave para quem faz simulação, porque tem muita coisa que não chega em português, de notícia. Aí você coloca e fala assim, onde que você coloca em inglês, né? Tipo, Rússia e o Acordo de Paris. Agora com o Biden, então, vai ser mais interessante. Boa sorte, Júlia.
Ó, a Gabi também vai participar do comitê. Mato Grosso, que máximo, Campo Verde. Obrigada, Manu. Vamos jogar a simulação no Mato Grosso. O pessoal está querendo abrir o microfone para falar. Gente, pode abrir e perguntar, fiquem à vontade. O Álvaro primeiro, né? Oi, boa noite. Primeiro, eu noite, gostaria de Álvaro. agradecer, né, pela palestra, me ajudou muito. Eu tenho uma certa experiência com simulações, né, eu comecei durante a pandemia, mas eu gostaria de saber, mais para um tópico de dentro da simulação, porque eu gostaria de saber a sua opinião, no caso, sobre algumas coisas que acontecem geralmente comigo. Eu costumo me apegar muito à política externa, né, a Polex, de um país. E, geralmente, as pessoas chegam a me acusar de desviar da Polex, de tão focado na Polex que eu fico. Eu queria saber algumas dicas para que isso não aconteça. Minha primeira pergunta é, você é da onde? Que eu tô amando esse sotaque. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu ia chutar Minas, estava certa. Muito bem. Álvaro, é o seguinte, como que você vai lidar com a política externa, só que você não pode desviar do foco, tá? Só um pouquinho, deixa eu só responder a Natália aqui. Você é acusada de desviar do foco se você sai do seu tema, não é se você sai da sua política externa. Porque a tua política externa, ela tem que garantir que os objetivos de acordo com o seu tema sejam mantidos. Se você é os Estados Unidos, agora sobre a liderança do Biden, né? Você é os Estados Unidos. O Biden acabou de reassinar o Acordo de Paris, né? De reentrar ao acordo. Mas está tendo desmatamento na Amazônia, os Estados Unidos não são tão intervencionistas nesse sentido em outros países, mas para o Brasil ele vai ser, vai. É porque ele está preocupado com a Amazônia? Não. É porque ele está preocupado em manter o seu domínio aqui. A minha sugestão, Álvaro, é a seguinte: se atente ao tema e haja de acordo com a sua política externa. Eu acho que esse é o canal, tá? Quando você só está preocupado com a política externa por agir de acordo com a sua política externa, mas você não fala do tema, ou você não chega a conclusões específicas do tema, você se perde. Eu ajudei de alguma maneira? Então, eu até perguntei para a Natália se eu posso complementar, porque eu estou com medo de atrapalhar as outras pessoas. Vai, Porque o que Álvaro. acontece? Eu participei de um comitê recentemente, que era um politburo da União Soviética, né, sobre Chernobyl. Né? Não sei se algumas pessoas aqui ficaram sabendo, mas e tal. E eu representei um cientista dentro de um comitê, claro, cheio de políticos, e que era um comitê negacionista, né? O comitê não queria que ninguém ficasse sabendo do que aconteceu em Chernobyl. E eu, como a minha Polex, era defender a transparência dos dados. Acontece que eu, em vários embates, cheguei a discutir com o representante do Mikhail Gorbachev, acusando ele de negacionismo abertamente. As pessoas me acusaram de deletar a Polex, né, por eu ter batido de frente com o secretário-geral da União Soviética, e eu sendo um cientista, mas mesmo assim eu ganhei menção honrosa. E aí ficou porque eu fui eleito nas votações informais, o delegado deletou a Polex, né? Com maioria expressiva. Maravilhoso, por favor. O que eu acho, Álvaro, nesse caso, é que o cientista ele é inferior às hierarquias da patente da União Soviética. Eu não acho que eles estavam te zoando ou criticando você pela Polex. Eu acho que eles estavam questionando o seu poder dentro do comitê, porque essa é uma outra questão quando a gente tem esse tipo de comitê. Porque existe uma hierarquia. Quando você tem comitês só de estados nacionais, você não tem hierarquia. Você tem hierarquias não ditas. Você sabe que o Conselho de Segurança sempre vai ter mais poder, seja aqueles países sempre vão ter mais poder. Agora, os Estados Unidos, dentro dos direitos humanos, eles não têm voto, porque eles não fazem parte desse comitê.
É uma opção deles. Então, essa hierarquia, você como cientista, beleza, sua função era defender a transparência dos dados, mas o cientista nunca peitaria um chefe de Estado. Então, talvez essa tenha sido a crítica. Entendi, muito obrigado. De nada. A Gabi. Oi, então, vocês estão me escutando? Sim. Muito obrigada pelas suas palavras. Eu acho que me motivaram muito, sério, principalmente porque eu estou começando agora, tá até me tranquilizando. Mas, enfim, eu queria saber, porque assim, eu vou representar os Estados Unidos. E agora, com o governo do Biden, eu tô meio perdida, sabe? Como eu posso pesquisar para saber mais? Porque, assim, não deu nem 6 meses de governo. E como eu posso entender a política externa dele, principalmente em relação ao Acordo de Paris, né, que os Estados Unidos vai voltar. Aí, como que eu posso aprofundar e saber mais? Você está no Acordo de Paris e você é dos Estados Unidos, é isso? Isso. Temos temos Rússia e Estados Unidos aqui nesta sala, gente, para o mesmo comitê. Que delícia! Mas aí tem spoiler, não tem graça, né? Gabi, é o seguinte, o Biden, ele é muito bom de política externa. Ele era o cara da política externa do Obama, tá? O Obama não se preocupava com... O Biden que dizia o que o Obama tinha que fazer internacionalmente. E tanto que o Obama é amado no cenário internacional. O Obama tem muitas críticas no campo doméstico dele, mas no cenário internacional o Obama é amado. E foi por causa do Biden. E a principal responsabilidade do Biden era da América Latina e América Latina, né? E Europa. Esse era o foco do Biden. O que eu te digo é que o Biden é o ser humano mais diplomático dos últimos 10 presidentes dos Estados Unidos, talvez. Então, você vai ter que baixar a arma. Eu acho que essa é uma questão difícil para os Estados Unidos. Sim, Álvaro, o Biden é o presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, isso aí. O foco do Biden é relações internacionais. Gabi, o Biden vai pela diplomacia. O que a gente era explosivo sendo delegação dos Estados Unidos até o dia 20 de janeiro, a partir de agora a gente não é paz e amor, mas a gente é diplomático, focando no objetivo dos Estados Unidos, que é o quê? Ser líder mundial de novo com a representatividade que tinha antes do Trump, tá? Esse é o foco do Biden. O foco do Biden e ele falou isso, tanto no discurso de abertura dele, quanto nos pronunciamentos após quando restaurou o Acordo de Paris, enfim, que ele fala, eu quero que os Estados Unidos estejam e voltem para a mesa de debate. Esse é o foco do Biden. Então, seja bem diplomática, bem charmosa, bem polida, bem política, que você vai fazer parte da política do Biden desse jeito, tá? E lute pelo meio ambiente. Essa é uma pauta muito importante para o Biden. Muito. Tanto que ele botou o Al Gore como seu ministro do meio ambiente. Ele botou o Al Gore, gente, que é o rei do meio ambiente americano. Ele é o segundo cara, inclusive, na verdade, o terceiro cara na hierarquia do Partido Democrata, e o foco é o meio ambiente. Nath, você podia dar um apoio também para a Gabi depois, né? Manda uma mensagenzinha para a Nath aí, Gabi. Gabi, vou te deixar Eu lembro disso. Desculpa, não escutei. Eu falei que eu lembro disso. De você como Estados Unidos no Acordo de Paris. Sim, eu estava super assustada. Mas deu tudo certo. Gabi, se você precisar, só me mandar uma mensagem no Insta, eu já deixo o meu Instagram pessoal para você me chamar. Temos uma pergunta da Letícia. Você era Obama ainda, né, Nath? Você era da Obama, né? Não, tinha acabado de elegerem o Trump. Ah, é verdade, você fez 2017, né? 2018. 2016. Você não fez 2017? Eu fiz simulação no dia que o príncipe Harry casou. Ah, é verdade. É verdade. Lembro disso, muito bem. Nunca mais parei, gente. Temos uma pergunta da Letícia. Letícia, você quer falar ou você prefere que a gente leia a pergunta?
Letícia, eu posso ler ela em voz alta. Confesso que ainda na escola não escutei sobre as simulações, sou calor e nem comecei aula na faculdade ainda e me interessei agora. Você teria uma sugestão específica para esse momento acadêmico ou falta experiência? Álvaro, já quero comentar sobre isso também que você falou. Lê, qual curso que você está fazendo? Direito, beleza. O direito é legal porque ele, mais do que relações internacionais, eles têm outros tipos de simulação, né? Tem simulação de júri simulado, né? Tem várias questões do Tribunal Penal Internacional, que é sensacional. Então, a minha sugestão é que quanto antes você começar, melhor. Então, fuça quais faculdades estão oferecendo simulações online. É a minha sugestão para você. Eu acho que é o momento porque, primeiro, as simulações estão mais baratas porque está tudo online. Baixou o custo, né, das simulações. Acho até que vai ser uma dificuldade a gente voltar à realidade de pagar o que uma simulação custa. A segunda coisa também é que você vai construindo o seu currículo e vai construindo experiência. Então, se você é caloura, se joga, porque quando você estiver lá no 4º, 5º ano, você vai estar arrasando, entendeu? Então, eu diria que nunca é tarde para começar e nem cedo. Eu acho. Eu botava, né, Nath, toda pirralhada do 8º ano fazendo simulação e eu amava. Acho que tem que ser novinho também. Na escola que eu tô, eu faço pessoal do 6º ano, gente, fazer simulação. O pessoal com 11, 12 anos está fazendo simulação já. E eu falo mesmo, pode vir. Tô nem aí. Eu crio comitê para eles fazerem parte. Mas tem que começar desde muito cedo. As pessoas às vezes têm, né, essa ideia de que é muito novo para fazer simulação. Gente, não é. Eu garanto que, assim, é maravilhoso. Desde o 8º ano já começar a fazer simulação. Eu me arrependo de ter começado só no 1º do ensino médio. Então, eu fiquei muito brava com a Natália, gente. Por quê? Natália sabe, eu fiquei desde o 8º ano falando, vamos, Nath. Ela, não quero, tenho vergonha no ensino médio. Eu falei, não. É verdade, eu tinha vergonha, gente. Deu um eco legal. O Álvaro, deixa eu falar um negócio que é super legal, esse negócio da crise dos britânicos, né? Por causa, não sei se vocês viram, gente, eu sou fã da Rainha Elizabeth, não pelo poder da monarquia, porque eu sou contra a monarquia, mas eu acho a instituição Elizabeth algo incrível. Imagina, gente, ela recebeu 15 presidentes americanos, ela viveu Segunda Guerra Mundial, viveu Guerra Fria, viveu tudo, assim, ela foi, tipo, do rádio à ultra internet, né? Então, assim, a rainha realmente é incrível. Mas eu vi um negócio, Álvaro, ontem uma pesquisa sobre os britânicos, se eles se preocupam com o Harry e com a Meghan, e deu que 47% não está nem aí para eles e não se compadece deles. Então, acho que a crise não é tão grande assim, institucional. Só é feio porque é feio, né? Estão sendo acusados de racismo, discussão, enfim. E para quem queria sair dos holofotes, procurar a Oprah também é um pouquinho incoerente, né? Mas é a situação que nós temos aí. E um comentário, Nath, a tua primeira simulação foi da Internacional, né? Do Colégio Militar. Não, foi da Unicuritiba, Simone. É verdade. Mas é porque eu estava, gente, no dia do Harry, eu fiz um brunch com as minhas amigas em casa para ver o casamento, entendeu? Então, pra vocês terem uma noção, a gente tem foto, assim, de coroa, tal, zoeira total. Mas acho que tem um caminho aí, né, a ser seguido. A melhor pessoa do mundo é a titia Betinha. Adoro. Gente, o que mais vocês querem saber? Fiquem à vontade para abrir o microfone e perguntar. Posso adicionar um negócio que eu acabei de falar? Desculpa. Desculpa, fala, Ana, pode falar. Não, eu queria fazer um comentário. Antes eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Ana Clara. Eu sou a diretora administrativa da Micromoon. E, inclusive, estava nessa simulação junto com a Nath, foi minha primeira simulação também.
Mas queria comentar para todo mundo que estava falando sobre timidez e sobre começar a simular tarde. A gente começou no primeiro ano do ensino médio, né? Agora a gente acabou de se formar e estamos aqui. As simulações nunca saem da nossa vida, né? Acho que a gente vai continuar para sempre. A gente parou de simular, começou a organizar. Mas uma coisa que eu queria falar, que foi muito legal na minha experiência, acho que a Nath pode concordar comigo, é que a gente simulou em vários lugares diferentes. A gente não ficou em uma só instituição. Então, a gente teve várias experiências, a ponto de hoje a gente chegar. A gente simulou poucas vezes no mesmo lugar. A gente simulou em várias faculdades, colégios, em Curitiba, fora de Curitiba. E assim a gente conseguiu ter várias experiências do que é legal, do que não é. Porque cada instituição, eles constroem a organização da simulação de uma forma diferente. E tem pessoas diferentes, com debates, com visões diferentes. Então, uma coisa é para a gente simular dentro do nosso colégio, que é uma zona de conforto, como a gente já fez, ou ir para uma instituição grande lá em Brasília, simular com gente do Brasil inteiro. Então, são experiências legais para se construir dentro da simulação. Concordo totalmente, Ana. Podem continuar. Assim, acho perfeita a sua colocação. Eu também não lembro quantas organizações eu participei, quantas simulações, de quantos lugares. E assim, gente, quem faz simulação vira ratinho de simulação, porque um avisa o outro, que avisa o outro, e quando você vê, você tá com quase, assim, antes era, né, quase todo final de semana com alguma coisa, especialmente no segundo semestre. Eu só queria pontuar também, estou pensando ainda no Álvaro, né, na pergunta que o Álvaro fez. Uma coisa que é muito importante, gente, é a coerência com a sua delegação. Algumas simulações eu tive que intervir, mesmo que eu estivesse só observando a simulação, né, como mentora, que faziam relações estranhas. Então, assim, a Rússia, gente, não vai se aliar aos Estados Unidos, né? Tipo, não vai assinar acordinho junto. A China, às vezes vai, às vezes não, né? O Brasil hoje não vai assinar relações muito fáceis com a Europa, apesar da gente estar tentando, mas não vai, porque o governo Bolsonaro rompeu com isso, né? Então, vamos pensar nessa coerência e integridade. Eu acho que isso é super significativo dentro das simulações. Complementando a fala da Morena e da Ana, inclusive tem simulações que você percebe que ao mesmo tempo que, ok, tem as mesmas regras, a dinâmica é muito diferente. Então, por exemplo, a gente participou de uma simulação, eu e a Ana, simulação do Colégio Militar, inclusive a Gi, que está aqui, ela que organizou a simulação do Colégio Militar, e assim, foi simplesmente completamente diferente da simulação da nossa escola, do Dom Bosco, por exemplo. E tem vários estilos de simulação, então, até mesmo as simulações online agora, né, por conta da pandemia, você pode perceber que tem estilos diferentes. Então, a minha dica é, o quanto mais simulação você fizer, melhor. E é bem isso que a Morena disse também em relação à coerência. Às vezes fica um comitê muito fácil, porque daí, por exemplo, os Estados Unidos se juntam com a China, os dois fazem a resolução, todo mundo fica de acordo, e na simulação precisa ter também essa discordância, né? Precisa muito ficar atento à política externa do seu país. Então, bom, só complementando o que a Morena e a Ana disseram. Acho que é isso, gente. Nath, quer encerrar com alguma pergunta a mais ou algum comentário? Tem uma pergunta pessoal, na verdade. Pessoal, mais ou menos, assim, mas você simularia como delegada, assim, de novo, após tantas vezes, ou você prefere ficar no staff? Eu super simularia. Acho que a única coisa é que eu rumaria para comitês menores e mais específicos. O último comitê que eu simulei foi em 2015. Como delegada foi em 2015, e aí eu participei do Task Force contra o Estado Islâmico. E aí era só alunos que estavam terminando a faculdade ou que estavam no mestrado, porque daí o debate fica mais pareado, né?
E, além disso, é uma conversa mais específica, mais técnica, então o conhecimento acaba equilibrando. Eu acharia injusto eu participar, por causa da minha formação, de uma delegação normal, porque claramente eu veria a estratégia de todo mundo, eu saberia como negociar, e eu não acho que é legal, né? Perde a vontade, tipo, sei lá, a gente vai jogar bola e aí vai botar um jogador profissional no jogo, né? Acho que não tem muita graça. Mas eu adoro simular, né? Assim, tanto que se tem simulações de faculdade de nível superior, tipo mestrado, doutorado, acaba tendo menos porque a gente está no mundo real. Simulando não é simulação, né? É vida real. Mas eu não teria problema. Mas eu também acho que daí foi o que eu falei dessa questão da injustiça. Né? A Fer perguntou, quando foi dar uma aulinha de geopolítica para nós de novo? Gente, que saudades. Na verdade, eu estou com um projeto, eu estou um pouco preguiçosa para o meu projeto, eu confesso, mas eu quero fazer dentro do meu Instagram meio que um curso de política americana, né, estadunidense. Estou falando de como que funciona a presidencialismo americano, a questão dos partidos, a estrutura, o poder, e daí rumar para a geopolítica americana. Fala, Manu. Eu tenho uma dúvida, porque assim, eu tinha perguntado sobre começar na sua escola, uma simulação e tudo mais. Só que, como eu disse, é bem distante da nossa realidade, assim, porque a minha escola tem 300 alunos, no máximo, e a minha cidade é bem pequena, né? Tem 40 mil habitantes, 30 alguma coisa. E é bem pequena e bem distante da nossa realidade. Mas eu queria saber um pouquinho da história das meninas que fundaram a Micromoon, porque eu queria conhecer um pouquinho para saber como, se eu quisesse fazer na minha escola, que metodologia eu ia usar, como que eu vou fazer assim. Porque eu já conversei com a coordenação, eles já me deram essa mãozinha, se eu reunir um grupo e tudo mais, a gente consegue fundar alguma coisa lá. Só que eu queria entender o caminho de alguém que já fez isso e pensar um pouquinho de que maneira eu poderia fazer isso. Qual escola que você tá, Manu? Eu estudo numa escola particular que se chama Progresso, e tem uns 300 alunos. Tem 2 escolas particulares na minha cidade só, e aí eu tô na maior. Me diz uma coisa, tem uma turma para cada série do ensino médio? Mais ou menos isso, só tem acho que 2 anos, que é o primeiro e o segundo. Eu tô no ensino médio no segundo ano. No segundo ano tem 2 anos, A e B, e no primeiro também tem 2 anos, A e B. Mas o resto é tudo uma turma. Quantos alunos por turma? A minha tem 25, tem umas que tem 28, 30, e tem umas que tem 23, Tá. então é nessa média. Então, você tem 70 alunos, basicamente, bem chutando muito alto, óbvio, para trabalhar, certo? Eu vou deixar depois a Nath falar um pouquinho de como que ela fez a Micromoon, mas eu vou falar sobre uma perspectiva da escola. Se você tem essa liberdade da coordenação, já acha um professor que vai ser seu mentor, certo? Aí, como é que a gente faz na escola que eu trabalho, que é diferente do Dom Bosco, que era onde eu conheci as meninas? A gente, toda terça-feira, depois da aula, porque a minha escola é uma escola integral, né? Então, hoje mesmo a gente teve. Toda terça-feira, das 4 às 5, a gente tem o clube de simulação da ONU. Então, toda terça-feira eu me organizo, daí talvez, de novo, a gente pode conversar mais, mas hoje foi o início do semestre, porque eu estou no meio do ano, né? Porque é o calendário internacional. Eu dei para eles um caso, dividi as delegações, eles foram fazer pesquisa dentro do clube, até para não afetar muito a vida fora da escola, assim, sabe? Eu começaria hoje com um clube. No Dom Bosco, eles não têm esse clube, eles só têm a simulação uma vez por ano. Eu acho que o clube, para uma escola pequena, para atrair gente, que seja 10 pessoas, vocês vão conseguir treinar e testar para fazer esse tipo de movimento. Porque daí vocês, como grupo, vocês podem se inscrever também em outras simulações. Aí vocês podem se inscrever como uma delegação múltipla, ou vocês podem ser enviados como a escola, entendeu? Se vocês querem convidar para uma primeira simulação a escola, que também é da outra escola particular, vocês podem. Mas eu começaria menor, Manu, hoje. Eu não pensaria numa super simulação. Eu pensaria num clube
para aprender como simular. É a minha sugestão. Nath? Bom, complementando, a Micromu, na verdade, até se a Ana quiser falar depois que eu der a minha opinião, ela pode abrir o microfone e falar que a Ana também me ajudou no processo de organizar e fundar a Micromu. Mas antes da Micromu, eu dava treinamento no Dom Bosco para simulação. Então, antes de algumas simulações que tinha em Curitiba, eu juntava um grupo como se fosse um clube de debates e a gente fazia mini simulações. Então, a minha dica é basicamente o que a Morena disse. Antes de fundar uma simulação em si, é legal fazer esse clube de debates. Então, não precisa ser nada muito... não precisa ter muito frufru, digamos assim. Pega uma sala, coloca uma mesa em forma de U, escolhe um tema, dá países para as pessoas e debatem esse tema, como se fosse uma simulação da ONU. Não precisa ter, enfim, não precisa ter plaquinha, não precisa ter guia de regras, algo mais simples. E a minha sugestão, que foi o que eu fiz com o Dom Bosco uma vez, é chegar para a coordenadora e falar assim, olha, eu tenho uma ideia, né? Vai trazer benefícios para a escola, fala que vai trazer benefício para os alunos, que isso ajuda muito no desenvolvimento acadêmico também dos alunos, e dá essa ideia de clube de debates. Aí, dependendo de como for fluindo, vocês podem até conversar com a coordenação para criar uma simulação em si depois. A questão da Micromu é um pouco mais... não sei se vai se encaixar tanto no que você precisa, porque a gente não é vinculada a nenhuma escola. Então, a gente é apenas uma organização que, bom, realmente resolvemos... A gente já tinha experiência em simulação, já tínhamos dado treinamento de simulação, e a gente resolveu criar a nossa simulação por diversos motivos, mas um deles foi porque a gente queria fazer do nosso jeitinho e democratizar o acesso e prezando pela liderança feminina. Então, a minha dica é basicamente o que a Morena disse. Começa com um clube, faz simulações assim pequenas, mocks, né? Não sei se você conhece, mas mock é uma simulação da simulação, que você basicamente utiliza ali as regras, mas em vez de ser um tema muito complexo, você escolhe algum tema mais tranquilo, como, por exemplo, eu fiz um mock uma vez de qual o melhor filme da Disney, para as pessoas irem se acostumando com as regras. Faz assim, ó. Eu mandei meu Instagram ali, @NathMarini, se você precisar me chama que eu te dou umas diquinhas. Tem o Instagram da Morena também, para caso você precisar perguntar alguma coisa. E, bom, se a Ana quiser falar, né, também, complementando essa questão da Micromu. A minha história, minha trajetória de simulação é muito parecida com a Nath. A gente acabou crescendo juntas e depois tornando a Micromu, criando a Micromu. Mas acho que é isso, acho que é começar pequeno, começar a primeiro entender as regras. Eu acho que essa coisa que elas falaram de criar um grupo é interessante para entender as regras e a organização sistemática dos debates. Isso é difícil da gente entender quando a gente está sozinho. Estudar questões de como vai ser a política externa, como eu vou me posicionar, estudar o tema, a gente consegue estudar sozinho. Mas essas coisas de funcionamento é só em grupo que a gente vai entender. Na minha primeira simulação, eu cheguei lá, e quando eu cheguei lá, eu percebi que eu não sabia nada do funcionamento. Assim, você não vai entender como é que funcionam os debates sem entrar num debate. Eu acho que isso é importante. Entender as coisas para se juntarem para entender quais são as coisas que você devem estudar separado ou junto com esse grupo. E não ter medo de participar de outras simulações, né? Para você organizar uma, você tem que ter participado. Então, participa de algumas, pega essa experiência e bota em prática, assim como as outras pessoas que podem organizar esse grupo, né? A gente já participou de simulação de professores que organizavam simulação, mas eles nunca tinham simulado. Não é uma experiência legal. A gente sabe o que dá certo, o que não dá certo, aprendendo, vendo, vivenciando. Eu acho que isso é bacana. E não tenha medo de, por exemplo, chegar nessa outra escola particular, ou até nas escolas públicas. A gente não precisa viver numa bolinha de escolas particulares, que geralmente são as que proporcionam simulações, e juntar outras pessoas de outra escola, se o colégio de você, o seu colégio permitir, e continuar indo aos poucos até conseguir fazer uma simulação grande mesmo. Acho que é isso. Ana, extremamente precisa.
Achei muito, muito ponderado isso, né? Gente, a gente só aprende simulação fazendo simulação com pessoas. A gente não aprende sozinho, não aprende vendo vídeo, né? Assim, é complexo. E eu também tenho que ir. Nath, foi uma alegria. Ana, foi uma alegria. A Belém teve que sair porque ela tem aula, né, gente? Essa universitária, mas eu queria agradecer de novo o convite de vocês, meninas, mulheres maravilhosas, e falar que eu estou à disposição, o que precisar, independentemente de quem de vocês precisar, eu tô aqui para o que der e vier. Contem comigo. Muito obrigada, Morena. Nossa, uma honra ter você aqui palestrando com a gente, principalmente na nossa semana em prol do Dia Internacional da Mulher. E já tem até pessoas também que estão saindo, então vou liberar vocês. Muito obrigada. Vamos deixar gravada essa palestra para quem quiser assistir depois, ainda mais que tem um monte de diquinha boa. E, novamente, é uma honra ter você aqui com a gente, Morena. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Morena. Tchau, tchau. Feliz Dia da Mulher atrasado. Sim, para nós todas.